Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus, lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, da forma que João expressou, João 4, versículo de 5 a 15. João 4, o Evangelho é de Jesus Cristo, quem escreveu foi João, tá? Então não é o Evangelho de João, porque João não tem Evangelho. Tá? Então, o Evangelho de Cristo segundo João, da forma que João escreveu, foi revelado a ele e ele escreveu, porque o Evangelho é de Cristo, tá? Não é de João. João 4, versículos 5 a 15. Diz assim a palavra do nosso Deus: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Tu és, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter o quê? Sede. Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha sede, nem precise vir aqui. Pai, pedimos que o Senhor venha falar, venha aplicar essa palavra aos nossos corações. Fala conosco, ó Deus. Alimente-nos, ó Pai, com a Tua verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Meus queridos, essa passagem traz muitas verdades, muitas verdades que mexem conosco. Por exemplo, você já sentiu sede? Muita sede? Já passou um momento de escassez de água? E é simples assim, é um negócio muito automático, né? Esse tempo atrás, pouco tempo atrás, uns 15 dias atrás, no nosso condomínio, eles anunciaram que iriam lavar a caixa de água. E ok, eu vi lá o anúncio, dia tal, irá ser lavada a caixa de água. E eu não me preocupei, porque sempre quando eles lavavam a caixa de água, ficava poucas horas sem água e logo voltava. Mas aquele dia não. Nesse dia, eles lavaram a caixa de água, ou esgotaram a caixa de água durante o dia, para lavar no outro dia. E o que aconteceu à noite? O prédio inteiro ficou sem água. O prédio inteiro ficou sem água. Incrível, gente. Eu quase não bebo água assim à noite, não está tão quente, eu quase não bebo água à noite. Mas naquele dia deu uma sede que não foi brincadeira. Aquele dia, porque parece que não tinha aquela água, deu uma sede que eu quase não consegui dormir direito de sede. Eu falei, meu Deus, eu olhei na geladeira, uma garrafinha pequenininha, metade de água. Eu falei, rapaz, não dá nem para escovar o dente. Muito mais matar a sede. Muito mais matar a sede. Estava eu, Vitor e Nicolas. Corri no mercado, peguei uma garrafinha de água de 1 litro
E foi o que a gente se virou naquele dia, aquela noite, com a água que estava ali posta. Lembro de outra ocasião que nós viajamos, que eu viajei quando era adolescente, ainda fui para o acampamento, e no retorno acabamos perdendo o ônibus e tudo aconteceu. Nós estávamos na chácara e o carro que estava nos levando da chácara para a rodoviária, acabou a gasolina do carro que estava nos levando para a chácara, nós perdemos o ônibus ao chegar na rodoviária, pegamos um outro ônibus de Campo Mourão a Maringá, chegamos em Maringá, o último ônibus estava saindo, que ia para Santa Isabel do Ivaí, ao qual nós morávamos. O último ônibus estava saindo, e pegamos um táxi para ver se chegava na próxima cidade para pegar o ônibus, e não alcançamos aquele ônibus. Pegamos o ônibus para a cidade mais próxima, que era Paranavaí. Ao chegar a Paranavaí, já estava à noite, eu e mais 2 jovens que tinham ido para o acampamento, sem dinheiro, sem lugar para dormir, sem conhecer muita gente. Aí liguei para o meu pai ligou para o pastor da cidade, o qual pegou e levou a gente para um hotel. Imagina o desespero, levar a gente para o hotel, né? Levar a gente para o hotel, mas e agora? Como nós vamos pagar esse hotel, né? Aí, graças a Deus, ele pagou o hotel na saída, mas ele não tinha pagado janta para a gente. 3 jovens, né, com fome. Juntamos o que sobrava do dinheiro da passagem, fomos numa festa das nações ali perto, e lá encontramos uma amiga nossa que estava trabalhando naquela festa das nações. Nós estávamos comprando um espetinho, ela viu que a gente estava sem dinheiro, ela falou: senta ali, vocês vão comer o que vocês quiserem. Nós comemos muito espetinho naquela noite, muito espetinho, mas o que aconteceu na noite? Quase não dormimos com sede, o espetinho, a sede que deu na gente. E eu tinha um galão de água no hotel, nós secamos aquele galão de água a noite inteira tomando água, As necessidades básicas da vida mexem com a gente. Nós temos necessidade básica. As necessidades básicas, comer, vestir, beber, mexem com a gente. São as minhas necessidades. Quer ver só você ficar preocupado se começar a faltar o alimento, se começar a faltar as coisas do teu sustento, se começar a faltar as coisas básicas na tua casa, você irá ficar preocupado. Irá ficar muito preocupado. Jesus está numa situação aqui muito interessante, o qual tem o poço, o qual tem uma mulher que está tirando água daquele poço, mas essa mulher é uma mulher o qual eles não conversavam, a nacionalidade dela não se dava com os judeus, os samaritanos não tinham um relacionamento franco, e muito mais ainda um homem ir conversar com uma mulher, era uma barreira social que estava ali posta, mas Jesus ele rompe essa barreira para conversar com ela, não por causa da necessidade dele, mas da necessidade dela, porque Jesus muito bem podia dizer: água, sai daí, vem cá no copo geladinho, com 3 gotinhas de limão e uma pedra de gelo, né? Não poderia? Poderia muito bem dizer isso, e falar: isso iria acontecer prontamente, mas a necessidade que Jesus está olhando não é para a sua necessidade, mas para a necessidade daquela mulher, de ter um encontro com a água viva, muito mais do que a água física, muito mais do que ter a sede da água, ou ter a necessidade material das coisas, a maior necessidade é a espiritual, porque, venhamos e convenhamos, se você tem sede, você sai daqui da igreja, desce a escada, 2 lances, 3 lances, está aqui, né? Está aqui no meio aqui já, você desce um lance, já está ali a água para você matar a sede. Mas e a tua necessidade espiritual? Onde você vai matar? Como você vai saciar a necessidade espiritual? E aí, nós temos algumas falas que o mundo tem dito no nosso tempo. Qualquer caminho leva a Deus. Qualquer caminho leva a Deus. Qualquer caminho sacia a tua sede. Eu vi uma frase essa semana, falou assim, que a religião é como um sapato, tem que ser confortável. Eu fiquei, olha só, essa daí é nova. A religião é como um sapato, tem que ser confortável, não importa qual, mas tem que ser confortável. Pode ser um sapato social, um tênis, um chinelo, tem que ser confortável. E você tem que estar usando uma delas. Eu falei, olha só que interessante. Meu irmão, se você for para a religião, é isso que você vai encontrar.
mas você tem que ir para Cristo, que é muito mais do que religião, é muito mais do que conceitos, é muito mais do que a água física, muito mais do que é palpável, muito mais do que é tangível. É a água espiritual que mata a sede daqueles que estão sedentos com sua alma sedenta. E Jesus vai ao encontro dessa mulher, essa mulher samaritana. Jesus estava cansado da viagem, sentado perto do poço, da fonte de água, empoeirado, sedento. Imagina, Jesus estava viajando há um tempo, e aqui um encontro que muda uma história, não a história de Jesus, mas a história dessa mulher. Jesus estava em Jerusalém e inicia uma viagem para a Galileia. Galileia é um território que os judeus evitavam, se possível. Tornou-se o cenário de um triunfo espiritual. Um poço, uma mulher, um testemunho, a colheita dos samaritanos que creram em Cristo Jesus. Tanto os samaritanos quanto os judeus precisavam do corretivo de Cristo. Precisavam sim dessa água viva, dessa transformação que só Jesus Cristo dá. Jesus é a água viva. Jesus é quem alimenta e quem mata a sede. Olha só, lá em João capítulo 4, versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele lhe daria água viva. Dai-me de beber. A água da fonte de beber. A água viva, aqui tem um sentido de água dos rios, das fontes das piscinas, da água do dilúvio, até mencionado essa referência aí, da água que em algum repositório da terra, a fonte que emana, e aqui tinha duas classificações para a água. Essa água que cai, por exemplo, da chuva, que era coletada por barris, e colocava barris para coletar essa água. Mas aqui, a água que ele está mencionando não é água que jorra, que flui, é água que está parada, é água que está no poço. E por isso que Jesus fala assim, olha, eu estou atrás dessa água que está lá, mas se você conhecesse quem está pedindo água que está lá, você pediria uma água que é muito mais do que essa água que está embaixo, mas é uma água viva que flui. O termo água viva se presta a uma dupla interpretação. Jesus está levando essa mulher a fazer uma pergunta: quem que está pedindo água para mim? Quem que está pedindo água para mim? Jesus está levando essa mulher a uma reflexão de quem é Jesus e o que ele faz na vida das pessoas. A água viva nos confronta, nos leva a ter esse encontro e perguntar quem é Jesus. Você já perguntou quem que é Jesus? Quem que é Jesus nesse contexto aqui? É esse homem que quebra as barreiras e que vai conversar com essa mulher. Mas a água viva pode aqui, e significa para nós o que está lá em Gênesis 26, versículo 19. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Um poço de água nascente, ou seja, que brota sozinho. Água nascente é aquele olho de água que a água flui e que passa da boca do poço, e nós falamos isso de água que brota sozinho. Jesus está dizendo, olha, você tem um poço que Jacó fez, e você tem que jogar uma corda, porque esse poço, segundo os arqueológicos, falam que esse poço tem em torno de 30 metros de profundidade. Esse poço foi aterrado posterior, mas recentemente esse poço foi cavado novamente. E ele tem cerca de 30 metros de profundidade. Tiraram o lixo desses 30 metros de profundidade desse poço. Por quê? Porque Jesus agora não é como a água que você tem que jogar lá embaixo, mas é a água que flui, que vem, que nasce, que vai subindo até alcançar a boca do poço e sair por ela. Jesus tem essa ação em nossa vida. A mulher está procurando algo, matar a sua sede.
Surpreendida com o encontro com Jesus, sim. Surpreendida com o momento que ela está vivendo de conversa, diálogo com esse homem desconhecido. Mas no processo ela vai conhecendo esse homem, que vai se revelando a ela como Deus maior do que Jacó, o qual ele tinha dado poço a ela. O seu conhecimento do divino era limitado ao que ela estava vendo e pegando naquele momento. Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele bebeu, seus filhos, e deu ao gado. A experiência dela é essa, de entrar em contato com o que Deus deu através da vida desse homem. Jacó, sim, pai Jacó. Mas agora Jesus está mostrando algo maior ainda. É o que Jesus quer fazer ao encontrar-se conosco, matar a nossa sede por completo, saciar as nossas necessidades espirituais, quebrar a sequidão do nosso coração, moldando com o seu caráter, com o seu moldar e fortalecer as nossas vidas. A mulher interpreta como algo pequeno a conversa, mas Jesus está mostrando algo maravilhoso, algo grande. Ele lhe diria, se você soubesse quem está pedindo, você lhe pediria água viva. Mas essa mulher ainda não conhece Jesus por completo. Muitas pessoas não conhecem Jesus por completo, apenas dialogam, sabem de Jesus, mas não conhecem Jesus como o Senhor e Salvador, como aquele que pode saciar a sua sede, pode matar aquilo que está matando o seu coração, pode tirar a sequidão do seu coração, quebrantando a sua vida e trazendo vida. Vida. É interessante que nós pensamos sobre a água e a vida. Talvez você não tenha tanta intimidade com água hoje, mas você já teve um dia muita intimidade com água. Ah, pastor, esse negócio de água aí não é muito para mim não. Mas 9 meses na barriga da tua mãe, você viveu dentro da água, tá? Você não tem intimidade com água hoje, mas 9 meses você viveu lá na barriga da sua mãe, né, com água. E eu lembro quando o nosso filho mais velho nasceu, foi um momento onde a bolsa estourou, né? A água saiu. E logo ele veio a nascer. Por quê? Porque não tinha mais água, não era mais possível ele viver dentro da barriga da sua mãe, porque a água tinha saído, a vida não era mais possível naquele lugar. Os cientistas, quando eles procuram vida em outros planetas, eles procuram água. Se tem água, tem condição de ter vida. Se não tem água, não tem condições de ter vida. Porque a água é a fonte da vida. Planta uma sementinha lá e não água para você ver o que acontece. Morre tudo. Morre tudo. Eu tenho um pezinho de hortelã lá em casa, né? A semana que a gente está aguando ele bonitinho, ele está verdinho. Verdinho, bem bonitinho. Agora, a semana que a gente esquece de dar uma aguada lá, daqui a pouco ele começa com as folhinhas meio sequinhas, já fica meio assim. Fala, ixi, acho que nós estamos esquecendo de aguar ele aqui. Aí você vai lá, começa a tocar água novamente e ele volta novamente. Por quê? Porque a água é a fonte da vida. Jesus está dizendo para essa mulher que Ele é a fonte da vida. Jesus está dizendo para nós que Ele é a fonte da vida, é Ele que sustenta a vida, é Ele que guarda, é Ele que fortalece, muito mais do que as coisas terrenas que são importantes para nós. Mas Jesus está mostrando para aquela mulher que Ele detém a vida nele. O poder está em Cristo. Jesus pediu à mulher água comum, o dom menor, mas a mulher estava falando com quem poderia dar a ela a água viva, que é o dom supremo de Deus, que é o dom supremo de Deus. Você não entrou aqui nesse lugar para cultuar coisas pequenas, cultuar coisas que você pode comprar no mercado. Você entrou nesse lugar para cultuar aquele que tem o dom de Deus, a vida eterna. É esse Deus que sustenta os nossos corações e que alimenta a nossa vida com o seu amor e a sua graça. A mulher ainda não tinha entendido isso. Ela não tinha entendido que ela estava de frente com aquele que tem o dom da vida, a vida eterna. João 4, versículo 11 e 12. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar,
ela começa a criar um mecanismo de reflexão. E percebe que ela vai criar um mecanismo de análise, uma analista. Senhor, tu não tem com o que tirar. Por quê? Porque o poço é fundo. Olha, você não tem com o que tirar, o poço é fundo. Ela está fazendo uma análise contextualizada. Ela não está errada na análise dela física, terrena. E não tem onde comprar água viva aqui. Como você vai conseguir? Como você vai conseguir resolver esse problema? E ele fala assim, e ela continua: tu és porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e gado? Talvez na nossa caminhada nós começamos a somatizar os problemas, a somatizar o que Deus faz e como Ele faz, a somatizar as circunstâncias à nossa volta. Mas nós devemos deixar de olhar as coisas físicas, as coisas materiais, as coisas que nós podemos ir no mercado e comprar, e começar a olhar as coisas espirituais. Uma corda você consegue comprar ou arrumar. Um balde você consegue arrumar também. Com um pouquinho de trabalho você arruma um balde. Um poço você consegue arrumar. E nós, diga de passagem, nós usamos água aqui reciclável porque nós temos um poço aqui embaixo, aqui. Uma mina. Para água, para lavar calçada, é água reutilizável. É fácil conseguir. Mas saciar a sede espiritual, só Jesus pode. Não tem sapato. Não tem sapato de religião que pode fazer isso. Apenas Jesus pode. Apenas esse Jesus que veio e se encarnou como homem pode saciar a sede dos corações dos sedentos, dos famintos, daqueles que na sua necessidade mais profunda da sua alma precisam do Senhor Jesus Cristo. É esse Deus que nós devemos cultuar. A esse Deus devemos entregar tudo a Ele e colocar tudo diante do Senhor Jesus Cristo. Ela questiona a superioridade e a grandeza de Jesus. Essa mulher questiona Ele. O Senhor não tem corda, o Senhor não tem balde, o poço é fundo, o Senhor não tem como tirar. Ela questiona o que Jesus poderia fazer por ela, ou poderia fazer respondendo aquilo que Ele prometeu a ela. E aí Jesus trabalha de forma muito clara: quem beber dessa água voltará a ter sede. Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Vai ter sede novamente quem beber dessa água. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Deus, porque é esse Deus que sacia a sede, é esse Deus que renova a esperança, é esse Deus que sustenta os seus filhos. Basta colocar o seu coração diante do Senhor Jesus Cristo. Jesus quer mudar de dentro para fora. Ele quer mudar de dentro para fora. Não apenas lavar o exterior. Porque lavar o exterior é fácil, né? Lavar o exterior é fácil. Você vai mexer com um carro, suja a mão de graxa lá, só não pode sujar a roupa, porque se sujar a roupa, né? E se tiver com uma roupa meio nova, vai ter problema depois, né? Para tirar a mancha, né? Você pode lavar com detergentes, com tira-mancha e coisas semelhantes a essas. Diga de passagem, né? Graças a Deus, o tempo que estava fora, a esposa, lavei roupa, não manchei nenhuma até hoje, né? Não apareceu nenhuma roupa manchada ainda, né? Porque lavou direitinho. Mas nós podemos lavar as coisas externas. Está sujo, vai lá, passa um paninho, dá uma lavada, esfrega com uma buchinha. E diga de passagem, alguns pecados são mais difíceis de arrancar. Algumas manchas são mais difíceis de sair.
É preciso uma ação mais funda e mais profunda para tirar algumas manchas do nosso coração. É necessário esfregar, deixar essa fonte jorrar, amolecer a dureza do nosso coração. E Jesus Ele quer mudar de dentro para fora e não apenas lavar o exterior. Muitas pessoas estão deixando apenas lavando o exterior, lavando apenas o que está por fora. Mas Jesus está muito mais preocupado com o teu coração do que o que está por fora. Porque por fora nós damos aquela arrumadinha, né? A gente vai no cabeleireiro, dá aquela arrumada, dá aquela penteada aqui, e estica ali, passa uma camisa, coloca uma camisa bonita, que nem o Kleber está hoje, né? Olha só, e tudo isso nós fazemos, né? Tudo isso nós fazemos externamente. Mas tem um problema. Tem um problema. A ação interna é só o Jesus. É só o Espírito Santo de Deus que pode mudar o nosso coração. Não tem psicólogo que consiga alcançar as dores da alma. A sede do nosso coração somente Jesus pode saciar. Versículo 13, 14 fala assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus é água viva. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão rios de água viva. A água que Jesus dá sacia a sede. A água que Jesus dá flui de nós para alcançar as pessoas à nossa volta. Flui de nós para alcançar o nosso cônjuge, nossa esposa, marido, filhos. A água que Jesus dá é muito maior do que a água que o mundo oferece. O mundo oferece uma água geladinha, até bonita, até agradável. Você olha assim, está até suando o copo, bonito, agradável. Mata uma sede, mas ela é temporária. Eu preciso de uma nova água daqui a um tempo. Eu preciso de um novo copo de água daqui a um tempo. Eu preciso de uma nova experiência daqui a um tempo. E tem muitos religiosos procurando isso, a experiência em cima de experiência. Eu preciso de um culto mais abençoado do que o outro a cada dia. A cada momento, uma experiência a mais. Mas isso é uma água humana, gelada, parecendo e encorpada como uma água viva. Mas não é. Mas não é. A água viva vem de Deus aos nossos corações através de Cristo Jesus. Sacia e mata a nossa sede através de Cristo Jesus. E agora o que eu procuro não é a experiência, mas é Cristo Jesus, que é a fonte de água viva. Nós nunca poderemos trocar essas coisas que os homens e o mundo faz pelo aquilo que Cristo quer fazer em nossa vida e em nosso coração. Quando nós trocamos o que Cristo quer fazer por o que o homem faz, o que o homem oferece, a corda que o homem tem, do pote que o homem tem, do balde que o homem tem para arrancar a água do poço, eu estou substituindo o sacrifício de Cristo feito naquela cruz por mim, pecador. Isso nós chamamos de idolatria cristã. Meus amados, nós não podemos mudar. Nós devemos colocar Cristo como a centralidade do nosso coração. Essa fonte que não sacia, que não acaba, que não esgota, mas sim sacia a minha sede e mostra e me revela. Essa mulher, a princípio, ela estava com dificuldade de entender. E veja o versículo 15 ainda, ela não tinha entendido aqui ainda. Disse a mulher: Senhor, dai-me desta água. Aqui, essa primeira parte do versículo está muito bom, né? Então, Senhor, dai-me dessa água. Parece que ela entendeu tudo, ela está querendo a água viva de que Jesus Cristo dá. Mas aí o final do versículo dá uma complicada. Dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede. Até aqui está bom ainda, né? Para que eu não mais tenha sede. E aí nem precise vir aqui buscá-la. Aí complicou.
Aí mostrou que ela não tinha entendido nada, ela estava ainda pensando que Jesus estava falando de uma água que iria até a casa dela e que ela não ia ter esforço nenhum mais para pegar a água. Não é isso que Jesus estava oferecendo a ela. O que Jesus estava oferecendo para ela é que ela iria necessitar diariamente de subir aquele poço para tirar a água novamente. E o que Jesus estava oferecendo para ela, que aquela mulher deveria ir lá novamente todos os dias, pegar aquela corda de mais de 30 metros, jogar dentro daquele balde, amarrar naquele balde e descer ali, né, no balde da época, tá, irmãos? O balde da época é diferente do balde de hoje. Descer naquele poço 30 metros, subir aquela corda pesada, porque o balde já era pesado, e subir aquele balde com aquela água pesada, colocar na sua cabeça aquela gamela, aquele de barro, e ir até a sua casa. Jesus estava oferecendo que ela iria continuar fazendo isso, mas a sede da sua alma, a sede mais profunda do seu coração, seria saciada no Senhor Jesus. Aquilo que ninguém poderia fazer. E Jesus vai confrontar ela, fala assim: olha, vai lá, chama o teu marido. Não tenho. É verdade, você já teve 5, nem o que você está Percebe que ela está procurando saciar a sua sede naquilo que o mundo oferece. Mas Jesus vai mostrar outro parâmetro para ela, outra ideia, outra fonte que sacia a alma por completo. Jesus é esse Deus que sacia o nosso coração. E aí essa mulher vai entender, sim, que Jesus é a fonte da vida. Isso fica muito claro quando nós olhamos lá em João capítulo 4, versículo 38 a 39. Nós não vamos ler esse texto, é bem grande, mas você pode ler na sua casa depois. E o texto fala assim, que muitas pessoas creram no Senhor Jesus Cristo pelo testemunho dessa mulher. Porque ela entendeu, ela compreendeu, ela viu no seu coração que agora a sua sede, o seu anseio foi saciado por Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, concluindo nossa mensagem dessa noite, gostaria que você olhasse para Cristo. Qual a sede do teu coração que você não conseguiu saciar ainda? O que está faltando no seu coração, na sequidão do seu coração, para mudar, para ser abençoado, para quebrantar o teu coração e dizer: agora eu tomei aquele copo extra de água da fonte da vida, água viva, geladinha, abençoada, transformada, escrito Senhor da minha vida. Aquele que morreu na cruz por você, aquele que derramou o seu precioso sangue por você, aquele que sacia a tua sede completamente. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça nesse momento, colocasse seu coração diante do Senhor Jesus, pedindo que Deus venha a graça, misericórdia e te fortalecer no amor e no temor do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é aquele que cuida de nós e que nos sustenta e que nos fortalece a cada instante a contemplar a grandeza, o amor e o cuidado divino para a glória do Senhor Jesus Cristo.